E Jesus aqui em São Mateus, capítulo 13, falando aqui do coração do homem, falando o que ele queria que o homem fizesse, que o homem voltasse para ele. E o homem com coração duro, ele não aceita as correções de Deus, porque se perderam nesta vida com coisas materiais. Aqui em São Mateus, capítulo 13, no versículo 15, nos diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Esse é o desejo de Deus, é curar o homem. Mas o homem, ele precisa ouvir a palavra de Deus, porque o coração deste povo, porque o coração dos homens está endurecido, como diz aqui em 2 Pedro 2,14, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Olha a situação que o homem está. Ele tem o coração, mas só que ele exercita o coração na avareza, exercita o coração em coisas que passam, e ele se torna um maldito porque ele ama as coisas desta vida. O homem deixou de amar ao Senhor para amar a criatura. Eles deixaram de ouvir a Deus. Eles agora ouvem com o coração fechado. Eles não querem abrir o coração para que Deus entre. Eles ouviram de mau grado a palavra de Deus. Ouviram com os seus ouvidos, mas não deixou que esta palavra entrasse no coração deles. Como diz aqui, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E Apocalipse diz bem claro sobre a situação. Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Ele disse, lembra-te. Deus sempre fala com o homem. Lembra de onde caiu, para que você veja que a situação que te levou a você cair, não foi que eu te levei você a cair, mas o que levou você a cair foi as suas atitudes, foi os seus pecados, foi aquilo que você colocou o coração. Você deixou de acreditar em mim para acreditar nas coisas. Aí você viu agora o que deu. Você agora se encontra no mato sem cachorro, porque sem mim, conforme disse Jesus, vocês nada podem fazer. E se converta, e eu os cure. Esse é o interesse de Deus, que o homem se converta dos seus maus caminhos, que o homem deixa os maus caminhos e venha para o Senhor. Fechar os seus olhos para que não veja com os olhos, como diz aqui em 2 Pedro, 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstante, quer dizer, são permanentes, entendeu? Eles não permanecem, eles não têm segurança, eles não estão seguros, eles são inconstantes, eles ficam variáveis, eles variam muito, o homem varia muito, E essas variações, muitas vezes, dá legalidade ao pecado, à injustiça, à maldade, à mentira, à heresia. E Deus quer salvar o homem. Mas o homem precisa de amolecer o coração. O homem precisa de ouvir com os ouvidos e deixar que esta palavra penetre ao seu coração. Ele ouve, né? Ouça com os ouvidos.
Deus quer que nós ouvimos com nossos ouvidos, como está escrito aqui em Hebreus 2:1. Portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não desviemos delas. Então, convém que nós guardamos as coisas de Deus, para que nós não venhamos esquecer daquilo que Deus nos disse, como está escrito aqui em Hebreus 2:1. Portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Nós devemos atentar mais para aquilo que Deus tem falado conosco. Nós devemos atentar mais para aquilo que Deus tem dito para nós, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, porque tirando disso, nós não vamos conseguir largar a dureza do nosso coração, a impureza que nos aflige, a impureza que nos afasta de Deus, e nós não conseguimos compreender as coisas de Deus, porque o nosso coração se encontra duro. Agora, se nós compreender com o coração, como diz aqui em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se descendem espiritualmente. O homem ele se perde porque as coisas de Deus elas são discernidas espiritualmente. E quando o homem discerne as coisas pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele guia este homem no caminho da verdade, ele guia este homem no caminho da justiça. Mas se o homem não der ouvido e não deixar que a palavra de Deus entre dentro dele para que ele o converta, o homem não pode se converter, porque a palavra de Deus ela é luz, ela traz o esclarecimento, ela traz assim dizendo ao homem, olha para dentro de si mesmo, olha quem é você, mas você vai entender quem é você através de quê? De uma luz. E a palavra de Deus, ela te ensina você o que é certo, o que é errado. Porque se você confiar nos seus próprios caminhos, como disse Jesus, você nada pode fazer sem a ajuda dele. É necessário que o homem volte para o seu Criador. É necessário que o homem volte para Deus, porque Deus ama o homem. Mas o homem afastou de Deus, amando mais a criatura do que aquele que o criou. Agora, como diz aqui também, converta-se e eu vou te curar. Jesus quer que nós venhamos nos converter, para que ele possa ter guarita, para que ele possa ter liberdade em nossos corações, como está escrito aqui em Ezequiel 18:23. Olha só que coisa linda que Deus fala para o homem que quer voltar para ele. Desejaria eu, disse o Senhor, de qualquer maneira a morte do ímpio? Ele faz uma pergunta. Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Viu o que Deus tem para o homem? Deus não deseja que o homem morra nos seus pecados. Deus aqui em Ezequiel 18:23, ele fala muito bem claro para você que quer voltar para o Senhor, porque ele está de braços abertos a te esperar. Ezequiel 18:23 diz, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ainda Ezequiel 33:11 diz em vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos, vós dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? E Jesus aqui em São Mateus, capítulo 13, falando aqui do coração do homem, falando o que ele queria que o homem fizesse, que o homem voltasse para ele.
E o homem com coração duro, ele não aceita as correções de Deus, porque se perderam nesta vida com coisas materiais. Aqui